O dia em que descobri foi o mesmo em que ele me trouxe flores. Flores, rosas vermelhas, como se estivesse apaixonado, como se eu ainda fosse aquela moça de vestido branco que ele jurou amar até o fim da vida. Mas o cheiro das flores não foi suficiente para esconder o perfume barato que grudava na gola da camisa dele, nem o bilhete que encontrei no bolso de trás da calça, um papel dobrado, manchado de batom, um nome que não era o meu, uma data e um endereço. Naquela noite, ele dormiu tranquilo, mas eu não. Durante meses, fingi não saber de nada. Continuei cozinhando o prato preferido dele, passando suas camisas, sorrindo nas festas da família como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu apodreci. Aquela traição não foi só carnal, foi espiritual. Ele não traiu apenas o meu corpo, ele destruiu a mulher que acreditava que o amor podia durar para sempre. Até que um dia eu parei de chorar e comecei a planejar. Essa não é uma história de superação, é uma história de justiça. De uma mulher que passou a vida toda engolindo em seco, até que decidiu morder de volta. E quando eu mordi, ele sangrou. E se você acha que já ouviu algo parecido, espere até saber o que eu fiz no fim. Porque nem ele, nem a amante estavam preparados para isso. Me conta de qual cidade você está assistindo e não esquece de deixar o like. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias que ninguém tem coragem de revelar. Meu nome é Odete, tenho 73 anos. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, numa cidade tão pequena que todo mundo sabia da vida de todo mundo, menos da própria. Lá, a gente aprendia desde cedo a ser boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Aprendia a aceitar, engolir, aguentar. Era o que chamavam de mulher forte. Embora hoje eu saiba que força de verdade é outra coisa. Conheci o Raul aos 19 anos. Ele era bonito, tinha aquele jeito quieto de quem parece carregar mistério no bolso. Trabalhava com o pai numa loja de ferramentas e sempre que eu passava pela frente, ele fingia que não olhava, mas olhava sim. Demorou pouco para a gente começar a namorar. Um ano depois, estávamos casados, a igreja lotada, minha mãe chorando de emoção e eu me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Naquela época, felicidade era aquilo: uma casa simples, um fogão a lenha, o cheiro de pão saindo do forno e a esperança de uma vida longa ao lado de um homem que prometeu me amar. E por muito tempo, ele cumpriu. Raul era o tipo de marido que voltava cedo do trabalho, que ajudava com as crianças, que me chamava de minha flor, mesmo depois de anos juntos. Tivemos 2 filhos, o Rodrigo e a Leila, e nossa casa vivia cheia de risos, barulho de chinelo arrastando, cheiro de sabão em barra e panela de pressão. As dificuldades vieram, claro: falta de dinheiro, doença na família, crises que todo casal enfrenta. Mas a gente seguia. Eu achava que isso era amor, seguir junto, mesmo quando tudo desanda. Mas o tempo, ele desgasta o que não é sincero. E eu só fui perceber isso tarde demais. A primeira rachadura apareceu aos poucos. Raul começou a ficar mais calado, mais distante. Dizia que era o cansaço, que a loja andava mal, que os negócios estavam difíceis. Eu acreditei, porque eu queria acreditar. Porque quando você constrói uma vida inteira em cima de alguém, admitir que aquela base pode ruir é aterrorizante. Começaram os almoços perdidos, os aniversários esquecidos, as desculpas vazias. Comecei a notar o cheiro,
perfume de mulher, roupa lavada na lavanderia, coisa que ele nunca fez. Passava noites no escritório e voltava com olheiras e olhos brilhando, não de cansaço, mas de culpa. E então veio o bilhete, no bolso da calça jeans dele, esquecido, quase como um pedido mudo para ser descoberto. Te espero na pensão das 6, beijos, Vé. Esse V se tornou um fantasma na minha casa. Eu não sabia o rosto, a voz, nada, mas ela estava lá. Em cada silêncio dele, em cada noite que ele me virava as costas, em cada sorrisinho disfarçado no celular. E eu virei sombra de mim mesma. Durante 3 meses, guardei aquilo para mim. Fiz o que toda mulher treinada para ser forte faz. Sorri no almoço de domingo, varri o chão chorando baixo e continuei chamando ele de meu bem. Mas por dentro, algo começou a se transformar. Sabe quando uma panela esquenta devagar, mas não ferve? E de repente, num segundo, ela transborda? Foi assim comigo. Uma tarde, enquanto limpava o armário do quarto, encontrei uma caixa. Dentro, cartas antigas. Não eram minhas, eram dela. Escritas à mão, sensuais, enojadas de promessas. Promessas que ele nunca me fez. E ali, ajoelhada no chão do nosso quarto, segurando aquelas provas de que ele era outro homem fora de casa, ali eu morri. Mas uma parte de mim nasceu, a parte que cansou de engolir. Foi ali que eu prometi, em voz alta, que ele ia pagar, mas não com escândalo, não com briga. Eu queria algo maior, algo que ele lembrasse até o último suspiro. E foi nesse ponto que minha história, a história da mulher submissa, dona de casa, avó boazinha, acabou. O que começou depois foi a história de uma vingança planejada nos mínimos detalhes. A raiva não veio de uma vez. Veio como uma infiltração, silenciosa, constante e cheia de culpa. Porque durante a maior parte da minha vida, me ensinaram que sentir raiva de um homem era feio, que perdoar era nobre, que homem é assim mesmo. Mas a mulher que fui por tantos anos, essa já estava morta. O que restou de mim era uma versão silenciosa, mas meticulosa. Comecei a observar cada passo dele, como se eu estivesse coletando peças de um quebra-cabeça que um dia faria completo sentido. Na semana seguinte ao dia das cartas, levei o café na cama com um sorriso. Fiz o arroz soltinho como ele gostava. Perguntei como estava a loja. Ele disse que as vendas estavam melhores. Eu concordei como quem acredita. Por dentro, o gosto do café era sangue. Na primeira vez em que ouvi o nome da tal V, foi sem querer. Ele deixou o celular na sala e uma mensagem acendeu na tela. Você tem 10 minutos antes que eu vá embora, amor. 10 minutos, amor. Raul não era criativo nem para trair. Respondi por ele. Hoje não posso. Ela está aqui. E desliguei o celular. Ele nunca comentou. Talvez tenha pensado que foi engano. Talvez tenha sentido medo. Mas naquela noite, dormiu virado para o outro lado, o corpo tenso, como se eu pudesse esfaqueá-lo no sono. Eu não ia. Ainda não. Vingança, para doer de verdade, precisa ser servida na hora certa e fria. Na semana seguinte, fui visitar um antigo conhecido, doutor Lázaro, advogado aposentado e velho amigo da família. Disse a ele que precisava de uma consultoria discreta. Hipoteticamente falando, doutor, o que aconteceria se uma mulher descobrisse que o marido está traindo há anos e pensasse em deixá-lo sem nada? Ele me olhou por cima dos óculos, sorriu e respondeu. Hipoteticamente, ela pode destruir a vida dele se souber onde tocar. Passamos 3 horas conversando. Saí de lá com um plano. Eu tinha tempo, documentos e um segredo que ele nem imaginava. Toda a Sucá, o ânus estava no meu nome, herdada do meu pai, que nunca confiou em genros.
Raul não sabia, nunca se importou em perguntar. Ele achava que era o rei do castelo, mal sabia que o castelo era meu. Nas semanas seguintes, comecei a montar o cenário. Registrei tudo que consegui, mensagens no celular, horários estranhos, até um áudio ridículo onde ele dizia: "Vou fingir que estou numa reunião", e estava com ela. Comecei a tirar pequenas quantias da conta conjunta, transferi para uma poupança antiga no meu nome. Ele não percebeu. Estava ocupado demais, vivendo a segunda adolescência com a amante. Leila, minha filha, percebeu minha mudança. Me perguntou se estava tudo bem. Eu menti, disse que eram coisas da idade. Ela acreditou, porque uma mulher velha e silenciosa ninguém suspeita. E foi essa a minha arma mais afiada: a invisibilidade. Numa manhã de quarta-feira, segui Raul até o centro da cidade. Ele disse que ia resolver burocracias da loja. Estacionei longe e o vi entrar num motel barato na avenida do bairro vizinho. Fiquei no carro, mãos geladas, coração latejando. 43 minutos depois, ele saiu, sorrindo, mexendo no cinto. A mulher com ele usava um vestido verde apertado e um salto que não combinava com a calçada esburacada. Ela parecia jovem, muito jovem, jovem o suficiente para ser nossa nora. Tirei fotos precisas, implacáveis. Foi naquele momento que percebi que não doía mais. Não era mais tristeza, era cálculo, frieza, poder. Em paralelo, contratei um detetive particular. Seu nome era Darcy. Já tinha sido policial, mas agora trabalhava por conta. Mostrei o material que já tinha. Ele me olhou e disse: "A senhora fez metade do meu trabalho. O resto eu consigo em 2 semanas." E conseguiu. Tinha comprovantes, vídeos, rotas, datas, até o nome dela. Valéria, 27 anos, atendente de farmácia. Morava num conjunto habitacional a 3 ruas da casa onde eu e Raul criamos nossos filhos. O mundo é pequeno, a vergonha maior ainda. Descobri que ele já havia dado presentes caros. Um celular novo, uma viagem para a praia. Com que dinheiro? Com o nosso, com o suor da minha juventude, e isso, para mim, foi a gota d'água. Segundo o Dr. Lázaro, o momento ideal para dar o bote era quando ele menos esperasse. Um aniversário, uma celebração, algo simbólico, algo que partisse o coração antes do bolso, e o universo conspirou. No mês seguinte, completaríamos 50 anos de casados. Bodas de ouro. Raul planejou um jantar, disse que queria reunir a família, celebrar o amor. Amor. Aquela palavra já não tinha sentido. Mas aceitei, sorri e ajudei a organizar cada detalhe. Convidei amigos, filhos, netos. Preparei o melhor vestido e esperei. Na noite da festa, a casa estava cheia. Música, riso, copos cheios. Raul fez um discurso. Falou do quanto me amava, de como nossa história era linda. Os convidados aplaudiram. Leila chorou. Rodrigo filmava tudo. E eu respirei fundo. Quando todos se calaram, subi num pequeno banco, levantei a taça e disse: 50 anos é tempo demais para esconder coisas, então hoje quero compartilhar com vocês a verdade. O silêncio caiu como um cobertor grosso. Em seguida, projetei na televisão as fotos, uma a uma. Raul entrando no motel, a mensagem no celular, a imagem da Valéria com o vestido verde, uma gravação de áudio. Todos assistiram. Raul ficou pálido. Leila gritou. Rodrigo parou de filmar. Eu permaneci em pé, firme como uma torre, e finalizei. Tudo isso já está com meu advogado. A casa é minha. As contas agora são só minhas. E Raul, você tem até amanhã para sair. Naquela mesma noite, ele saiu, humilhado, sem mala, sem coragem. Disse que me odiava e eu respondi: obrigada, porque o ódio dele foi meu troféu, o prêmio por anos de silêncio, por cada lágrima engolida,
por cada noite em que me virei para o lado oposto da cama e fingi que aquilo era casamento. Nos dias seguintes, amigos vieram me visitar. Alguns disseram que eu exagerei, que poderia ter resolvido entre quatro paredes, mas o que eles nunca entenderam é que minha vida inteira foi dentro de quatro paredes, de dor, de sacrifício, de apagamento. Hoje, Raul vive numa pensão pequena. Perdeu a loja, ela era registrada em meu nome, como garantia de um empréstimo antigo. Valéria o deixou 3 meses depois. Dizem que ela arrumou alguém mais jovem. Não sei, não me importa. Eu voltei a cuidar das minhas plantas, das minhas receitas, dos meus netos, mas agora com um gosto de justiça na boca. Uma justiça que não vem dos tribunais. Vem da coragem de uma mulher que decidiu pela primeira vez escolher a si mesma. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é o que disse certa vez o psicólogo fictício que entrevistei anos atrás para um projeto de rádio da comunidade. A traição não é só um rompimento afetivo. É um crime contra o pacto de realidade de quem ama. Eu vivi isso na pele e sobrevivi. Não como vítima, mas como autora da minha própria vingança. O tempo passou. Não sei dizer exatamente quando deixei de sentir raiva e passei a sentir alívio. Talvez tenha sido na manhã em que vi o sol entrar pela janela da cozinha e pela primeira vez em anos não ouvi o barulho irritante do Raul mastigando com a boca aberta. Ou talvez tenha sido na hora em que percebi que o silêncio da casa não era solidão, mas liberdade. Porque há um tipo de silêncio que só a paz proporciona. E eu, Odete, pela primeira vez em 5 décadas, estava em paz. Meus filhos levaram tempo para entender. Rodrigo me olhava como se eu fosse outra pessoa. Leila passou semanas sem falar comigo. Um dia, ela apareceu na minha porta com os olhos cheios d'água. Sentamos à mesa, eu fiz chá, e ela, depois de longos minutos calada, disse: "Mãe, por que você nunca falou nada antes?" Respirei fundo, olhei nos olhos dela e respondi: "Porque eu também só descobri quem eu era depois da traição. Antes disso, eu era só a esposa do Raul." Ela chorou. Me abraçou como se estivesse reencontrando uma mulher que ela não sabia que existia. E era exatamente isso. A Odete que Leila conhecia era boa, submissa, compreensiva. A nova Odete era real, cheia de cicatrizes, mas dona de si. Meses depois, uma vizinha me contou que viu Raul no centro, magro, abatido, vendendo ferramentas usadas numa barraquinha improvisada. Eu escutei, agradeci e segui varrendo o quintal. Não porque eu quisesse me gabar da miséria dele, isso nunca fez parte do meu plano, mas porque aquilo me provava que a vida cobra e que às vezes a única justiça possível é a que a gente faz com as próprias mãos, não com violência, mas com inteligência. Comecei a escrever num caderno velho que encontrei no fundo do armário. Cada página era uma memória que eu reconstruía com o olhar de hoje. Anotei os detalhes: a cor da blusa que usei no dia do flagrante, o gosto amargo da primeira mentira, o peso do silêncio. Transformei aquilo em palavras, como quem faz um inventário de uma guerra vencida. E quando Leila descobriu o caderno, me incentivou a publicá-lo. Disse que outras mulheres precisavam ouvir minha história, que talvez em alguma parte do Brasil uma mulher estivesse passando por algo parecido e que a minha coragem podia ser o estopim da dela. Foi assim que, sem querer, virei autora. A editora pequena do bairro achou a história forte demais. "Parece ficção", disseram, e eu respondi: "É a vida real que vocês não querem ver." A segunda editora aceitou. O livro saiu com o nome que Leila sugeriu, até que eu me escolhi. Virou leitura em rodas de conversa, encontros de mulheres, clubes do livro.
Eu, que vivi décadas invisível, passei a ser convidada para falar. E em cada fala, eu repetia a mesma frase. O erro dele não foi me trair, foi achar que eu nunca descobriria quem eu sou sem ele. Mas a vida ainda guardava uma última surpresa, uma daquelas que vem sorrateira depois de tudo parecer resolvido. Certo dia, recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente. Dizia apenas: "Você venceu." Mas não foi a única que perdeu tudo. Assinava com um simples V. Fiquei imóvel. Era ela, Valéria, a mulher que por tanto tempo foi só um nome, uma imagem congelada num vestido verde. Agora se tornava alguém real. E aquela frase ecoou em mim. Mostrei a carta a Darcy, o detetive. Ele fez algumas investigações rápidas. Descobriu que Valéria havia se mudado para uma cidade vizinha, que trabalhava agora como caixa de supermercado e que havia terminado com Raul pouco tempo depois da minha exposição pública. A carta provavelmente era uma tentativa de aliviar a própria culpa, mas para mim significava outra coisa: o ciclo se fechando. Ela também havia sido enganada. Ela também havia acreditado nas promessas que Raul fazia com a mesma boca que dizia me amar. E no fundo, éramos duas mulheres que amaram o homem errado, com a diferença de que uma teve tempo para se vingar, a outra só teve arrependimento. Naquela noite, reli a carta umas 4 vezes e pela primeira vez senti algo inesperado: compaixão. Não por Raul, por ela, porque só quem já foi enganada sabe o gosto amargo de engolir sonhos partidos. Guardei a carta no mesmo caderno onde escrevi minha história, não como troféu, mas como lembrete. Lembrete de que, no fim, somos todas vítimas. Até escolhermos ser autoras. Hoje acordo cedo, reguei o jardim, leio o jornal com calma, dou risada com os netos, faço bolo de cenoura só porque sim. Às vezes, olho o lugar vazio na mesa e não sinto falta. Sinto alívio, porque aquilo que me destruía agora é só memória. Uma memória dolorida, sim, mas que carrego com orgulho, porque é ela que me lembra, não foi ele que me libertou, fui eu. E se você acha que a história termina aqui, está enganado. Há 3 semanas, recebi uma ligação anônima, uma voz rouca, nervosa, que disse apenas: "Ele está doente, Raul está morrendo, quer te ver." Desligaram, fiquei em choque. Não sei se era verdade, não sei se era ele, mas desde então, toda noite antes de dormir, essa pergunta me assombra. Eu vou? E é por isso que eu te conto tudo isso hoje. Porque minha história teve uma vingança, sim, mas o que vem agora talvez seja o verdadeiro final, ou o verdadeiro recomeço.